O ano começou marcado por casos de abusos infantis na nossa macro-região. Crianças e adolescentes vitimados fora, mas principalmente dentro de casa. Em Ribeirão, defensores denunciam falta de estrutura e de um plano municipal para combater esses crimes. No final de janeiro, em Bebedouro, câmeras de segurança e um morador do bairro industrial flagraram o abuso de um menino de 7 anos de idade. O crime acontece em um terreno público e à plena luz do dia. O homem que realiza o ato foi preso 2 dias depois. Aqui em Ribeirão, no último mês de 2025, a vítima foi uma menina de apenas 3 anos. O padrasto e a própria mãe trocavam mensagens com vídeos libidinosos da garotinha. Ambos foram autuados em flagrante por 4 crimes: estupro de vulnerável, divulgação de cenas de sexo e pornografia, além de transmissão e armazenamento de imagens com conteúdo infantil ilegal. Em Serrana, o caso chegou ao extremo. Ana Alice Santos França, de 11 anos, foi encontrada morta com sinais de enforcamento e estupro. A polícia indiciou o padrasto dela, que está preso temporariamente. Crimes hediondos que se acumulam, se repetem e não deixam de causar comoção. Essa questão agora, que a gente vê esse aumento de casos, ela pode estar relacionada a 2 coisas, né? Ou aumento, de fato, de casos de abuso, ou aumento de denúncias, né? Então, se a gente fizer uma análise também, a gente tem recebido mais denúncias e isso é um ponto positivo para o município. As pessoas estão se sentindo mais à vontade, mais confiantes de realizar a denúncia. E existem formas diferentes de se vitimar e violentar crianças e adolescentes. O abuso realmente não precisa ter a conjunção carnal, né? Uma exposição. Existem vários tipos de violências sexuais, né? O abuso, a exploração. Então, assim, essas denominações todas, elas são tipificadas no Código Penal. Também a exposição da criança a contextos ali pornográficos também vai gerar um impacto cognitivo, emocional e também social. A forma que ela se relaciona com as pessoas no cotidiano também vai ser impactado, principalmente porque a gente vai ter maior risco de transtornos psicológicos. Então, a questão da depressão, da ansiedade, a dificuldade no relacionamento com o outro, quando mais adulto, né? E também algo que nunca é associado, mas a gente vê muito no contexto escolar, é problema de aprendizagem e atenção. Pior que isso é o fato de que o abusador de hoje muitas vezes também foi uma vítima no passado. Uma cicatriz não tratada e que acabou resultando num ciclo vicioso de crimes. A gente tem que compreender que há um histórico de violência envolvido nesses aspectos, às vezes vivenciado pelos pais, pelos responsáveis, e isso é naturalizado. E isso vai sendo também possibilitando déficits das habilidades parentais. E a gente tem que entender também o quanto está envolvido, muitas vezes, nesse contexto de violência, uma baixa de rede de apoio. Que essa informação geralmente não é passada para superiores ou para as pessoas que vão possibilitar que essa criança seja protegida. Nesse contexto, a psicóloga ressalta a necessidade de investir em atenção e proteção da infância em todo lugar frequentado por menores de idade, especialmente a escola. É claro que, em muitos casos, a gente atua com redução de danos. A criança já está ali vivenciando aquele tipo de violência, a gente vai intervir para redução de danos, porque ali o histórico de violência na família já vem desde ali de muito atrás, né? E a gente vai ter que ir modificando isso. Mas para a gente pensar em prevenção, a gente vai ter que pensar em discussão em escola, discussões em níveis, por exemplo, social, em saúde, para a gente fomentar o que é violência, porque muitas vezes as pessoas não sabem de onde começa a violência. Prevenir a violência e o abuso sexual infantil ainda é um obstáculo com pouco avanço conquistado. Por isso, os profissionais que atuam na área apontam que quando os casos acontecem, eles devem pelo menos receber uma resposta à altura. Em Ribeirão não existe um fluxo de quando existe um relato espontâneo, uma criança fala na escola, por exemplo, que ela sofre algum tipo de violência ou testemunha algum tipo de violência, o profissional que recebe essa denúncia, esse relato espontâneo, ela tem que saber exatamente para quem encaminhar. A Lei 13431, ela determina que profissionais especializados e capacitados que devem fazer essa escuta especializada. Então, todo mundo que trabalha com criança e adolescente tem que saber muito claramente para quem que é o profissional referência que ela vai falar, ó, a criança acabou de me contar isso daqui.
Reportagem do Jornal da Clube no ano passado mostrou que a polícia de Sertãozinho já trabalhava com essa novidade naquele município. Enquanto em Ribeirão Preto, o Ministério Público cobrava que o governo municipal se adaptasse, começando pela criação de uma política pública. Com a entrada em vigor, da Lei de Depoimento Especial, a fim de evitar a revitimização das crianças e adolescentes, eles estão sendo ouvidos perante o Poder Judiciário, através do depoimento especial. Basicamente, o município teria que ter estratégias que facilitassem a apuração de situações de risco que justifiquem que essas crianças e adolescentes possam ser protegidas. Os órgãos de fiscalização e da rede protetiva cobram também que a prefeitura invista em estrutura de acolhimento às vítimas que precisam ser retiradas de casa. Desde a troca de governo entre Duarte Nogueira e Ricardo Silva, a cidade só conta com 3 unidades, sendo que 2 delas funcionam por meio de organizações do terceiro setor. Inclusive, nós temos uma ação civil pública contra a prefeitura, que está tramitando aí já há um bom tempo. Tem problemas sérios na instituição. Você pensa que a criança ou adolescente sofre uma violência, precisa ser encaminhado para um abrigo, e chega no abrigo, o abrigo não tem condições adequadas de cuidar dele. E isso é uma tragédia que nós temos aqui em Ribeirão. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Por meio de nota, a Secretaria da Assistência Social de Ribeirão Preto afirmou que o município cumpre a lei federal com registro e encaminhamento dos casos. Além disso, a gestão informa a ampliação de políticas de acolhimento com 3 unidades do SAIC em funcionamento e a previsão de uma nova parceria para ampliar o serviço. Já sobre o caso da creche Lar Escola na Vila Tibério, a Secretaria afirmou que a unidade adotou imediatamente os protocolos de proteção com o acompanhamento do CREAS e registra inconformismo pela ausência do Conselho Tutelar no momento da ocorrência, fato que já foi comunicado para apuração. Nájila Ferraz, advogada, especialista na área do direito da mulher, participa conosco a partir de agora. Doutora, muito bem-vinda mais uma vez. Vamos começar então pela denúncia do Conselho Tutelar. O que representa, o que pode gerar para o município o fato de não ter uma definição sobre essa escuta especializada e o cumprimento da lei federal? Doutora, muito boa tarde. Boa tarde, André. Mais uma vez agradeço a oportunidade para a gente falar de um tema tão relevante e que nos causa, assim, uma revolta diante da ineficácia e muitas das vezes de estrutura, ausência de estrutura de quem deveria proporcionar isso. A lei da escuta especializada, a gente foi mencionada aí na matéria, ela é de 2017. Ou seja, há 9 anos que o município de Ribeirão Preto deveria cumprir e implantar a escuta especializada. O Conselho Tutelar, ele é uma entidade, um órgão que faz parte de um sistema de proteção. Ele não atua sozinho. E o Conselho Tutelar, ele tem ali as suas limitações constitucionais e legais de atuação. Ele requisita serviços. E em pensar que em Ribeirão Preto nós temos apenas 3 conselhos tutelares com 15 conselheiros para uma cidade de 750 mil habitantes. Então, bem pontuou a conselheira que pode estar havendo sim um aumento de denúncia, mas quando essa denúncia chega, não existe pessoas, número de pessoas, não estou falando da competência, da habilitação ali do conselheiro, mas a quantidade necessária para absorver essa denúncia. Então, também não adianta a gente estimular a denúncia, que ela é muito importante, que é muito válida, se o Conselho Tutelar não tem quantidade de pessoas necessárias para receber e fazer ali a requisição de serviços, requisitar medidas protetivas dessas crianças. Então, a gente precisa, sim, dar nome aqui que o município de Ribeirão Preto, infelizmente, ainda falha na implementação tanto de estrutura quanto de um serviço tão necessário que é a escuta especializada. Doutora Nájila, hoje a lei impõe obrigações a escolas, também unidades de saúde e outras repartições no que diz respeito aí ao cuidado, também à proteção, sobre as crianças que são vítimas de alguma violência. Sim, as portas abertas, essa criança, ela frequenta a escola, ela passa por consulta médica nas unidades de saúde. Então, em qualquer local que essa criança estiver e que de forma espontânea ela revelar ali que ela está sendo vítima de algum abuso, de alguma violência, esse profissional, ele tem que realmente estar habilitado e saber realmente aonde inserir essa criança na rede de proteção. A responsabilidade
também desses locais, ela pode estar ali evidenciada se caso receber essa denúncia e deixar de cumprir ali o seu papel de proteção. Doutora, rapidamente, por gentileza, e a sociedade, o que cada um de nós, na verdade, precisa saber na hora de ajudar, de intervir numa situação de abuso sexual contra crianças e adolescentes? A Constituição Federal, ela fala que é dever do Estado, da família e da sociedade de garantir a proteção da criança e do adolescente. Então, todos nós, enquanto cidadão, somos também responsáveis por tomar atitude diante de alguma evidência e de conhecimento de situação de violência. Por óbvio, a gente não recomenda confrontar ali o agressor, a pessoa que está sendo denunciada, e também não fazer inquérito ou então, como que eu posso dizer, fazer a criança, forçar a criança a falar. Essa criança, ela precisa ser protegida, acolhida e ser levada para um profissional habilitado, que vai ter ali os meios eficazes de fazer a intervenção para que aquela criança possa, sim, ali revelar ou então nomear aquilo que ela está vivenciando. Não recomendamos que faça ali a confrontação do acusado pela sua própria segurança e pela segurança, por óbvio, da criança, e encaminhe essa criança, seja para o conselho tutelar, seja para a unidade de saúde, acionar a polícia militar em caso de flagrante e também a delegacia especializada ali da mulher. Doutora Nájila, muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez aqui. Um abraço e até a próxima. Obrigada mais uma vez.